O fascismo no Brasil ainda é um capítulo pouco explorado e pouco conhecido da nossa história. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, nem ficava bem estar se falando nisso. Bom, mas o fascismo existiu aqui, representado pela Ação Integralista Brasileira. O partido teve vida curta, foram apenas 5 anos de atividade entre 1932 e 37, até ser extinto pelo Estado Novo, junto com os outros partidos da época. O livro Imagens do Sigma está sendo lançado agora pelo Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e conta através de fotos o dia a dia do integralismo no Brasil. A gente vai conversar com o organizador desse projeto, o historiador Luiz Henrique Sombra. Professor, em primeiro lugar, como essas fotos foram adquiridas? Onde elas estavam guardadas durante tanto tempo? Bem, essas fotos são parte de um conjunto originário do recolhimento pelo Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, da documentação das antigas polícias políticas que atuaram aqui no Rio de Janeiro no final, quer dizer, dos anos 20 até o início dos anos 80, né? Essa documentação é parte, portanto, de um grande conjunto de documentos escritos e documentos iconográficos que, de uma certa maneira, refletem e contam, né, a história do Brasil dos anos 20 até os anos 80, né, da história política, de grande parte da história política brasileira nesse século, né. Essas fotos especificamente são referentes à trajetória da Ação Integralista Brasileira, um partido político existente no Brasil nos anos 30 e que teve uma penetração bastante grande, apesar do seu, como foi dito, curto período de existência, né? Bom, só para a gente ter uma ideia dessa penetração, esse partido foi extinto em 37, mas eu acredito que em 36 já estivesse com uma força política enorme. Qual a estimativa de adeptos ou de vereadores, eleitos, deputados? Bem, as estimativas de adeptos são muito variadas, né? Dependendo do grau de, às vezes, de simpatia ou de antipatia de quem olha para a ação integralista, esses números vão de 100 mil a 1 milhão. Quer dizer, claro que a verdade provavelmente não está nem num extremo nem no outro, né? Talvez nem mesmo no meio, mas o fato é que a Ação Integralista Brasileira tornou-se talvez o primeiro grande partido político de massas organizado no Brasil, né? É um partido que mobilizava grande quantidade de pessoas em torno do seu ideário político, de um diagnóstico do Brasil e de uma proposta de revolução para o Brasil, já que o tema da revolução ele é um tema que emerge com muita força no Brasil dos anos 20, nos anos 30, né? Uhum. Todos querem fazer revolução, né? Desde os liberais da Aliança Liberal até os comunistas, até os integralistas, a revolução estava em alta nos anos 20 e 30, né? Afinal, a Ação Integralista Brasileira herdou exatamente o que do fascismo italiano, por exemplo, até do nazismo de Hitler? Bem, a Ação Integralista Brasileira ela é claramente um movimento inspirado no fascismo europeu, embora ela não possa ser resumida exclusivamente a uma transposição mecânica do fascismo europeu ao Brasil. Tem muita coisa antes disso aí, junto com isso aí. Mas é evidente que a Ação Integralista Brasileira sofreu uma influência bastante significativa, né? Influência que por uns é negada, por outros não, né? De diferentes movimentos fascistas europeus, né? O Plínio Salgado tinha muita simpatia pelo fascismo italiano, né? Algumas concepções doutrinárias e políticas da AIB, como por exemplo a vertente corporativista, né? Que a AIB representa, ela é originária do fascismo italiano, embora esteja presente também em outros movimentos fascistas, autoritários dessa época. E uma série de outras características, como a uniformização dos militantes, uma característica muito presente nos partidos fascistas europeus, né, que é a uniformização. Os camisas verdes. Os camisas verdes, né, com toda uma ritualização da vida cotidiana do militante. O militante quando entrava, uma pessoa quando entrava para a Ação Integralista Brasileira, ela não estava entrando para um partido político, digamos, qualquer, comum. Ela entrava para uma organização que tinha uma proposta de ressocialização
consolidação desse indivíduo, né? Se ele fosse um adulto, ele passava por um processo, digamos, de reeducação através da aceitação da doutrina integralista, da submissão aos rituais, a uma posição hierárquica, a reprodução de uma série de rituais aos quais os integralistas estavam submetidos, o casamento, etc, 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 passando até pela famosa saudação com o braço estendido, que é tirada... Isso aí era Hitler puro, né? Não diria Hitler puro, mas é por ali. É por ali. Bom, uma coisa interessante que a gente pode observar nas fotos, que crianças, como você disse, elas já começavam muito cedo a entrar nessa filosofia de vida, né? O movimento integralista, ele tinha essa proposta totalizante, né, de envolvimento total do indivíduo, e não só do indivíduo, mas da sua família, né? Essa grande presença de crianças, porque a criança, ela não adere a um movimento com esse grau de complexidade, embora ela até possa considerar aquilo um certo parque de diversões e tal, aquela coisa, mas a criança não está aderindo política, ideologicamente, culturalmente, àquele movimento. Ela entra por ali pelo braço da família, o que nos remete para isso. Quer dizer, o discurso da AIB, uma parte do discurso da AIB é voltado para essa unidade, né, a família, né? Daí uma presença muito grande de mulheres, porque eles envolvem o militante em tudo, quer dizer, tragam todos, né? Tragam todos. Queremos todos. Queremos todos. Quais são os principais movimentos e passeatas desenvolvidos pela ação integralista brasileira que estão nesse livro editado pelo arquivo? Olha, há várias fotos que mostram, assim, alguns... Porque a AIB, ela ritualizava a política, né? E como uma forma de demonstração de força e também divulgação do seu comportamento, da sua proposta política, eles tinham uma vida muito voltada para dentro, mas também tinham uma vida muito voltada para fora, através de conferências, de marchas, de desfiles, né? Uma coisa bastante organizada, né? Com toda uma hierarquia na organização do movimento. Não tem as passeatas, então, não sei nem se elas mereciam a expressão passeata, porque eu acho que está um pouco associada a essa coisa um pouco mais livre, assim, né? mais da esquerda, talvez, né? As marchas da AIB são marchas onde transparecem a noção de disciplina, de ordem, todo mundo muito penteadinho, todo mundo muito arrumadinho, e essa noção de ordem, de disciplina é muito presente, né? Então, por exemplo, a famosa marcha dos 50 mil aqui no Rio de Janeiro, que a que quase precede o fechamento da AIB, né? Foi o último grande desfile integralista, é uma das fotos que estão presentes. Outras, por exemplo, de uma manifestação integralista, onde se comemora o aniversário do Plínio Salgado, já que essas datas eram comemoradas, né, não só pela família e tal, mas pela organização como um todo, né? A AIB ritualizava o aniversário do Plínio Salgado. Bem, enfim, há várias fotos que mostram, né, essa presença constante dos desfiles, das marchas integralistas pelas ruas, particularmente do Rio de Janeiro, embora a documentação, como ela vem de um período também que o Rio de Janeiro era a capital federal, ela recebia também documentos e particularmente fotografias de outras seções de polícia política nos estados, e há também alguma documentação sobre o integralismo no Sul, o integralismo na Bahia, porque há um congresso integralista na Bahia, há um congresso integralista em Petrópolis, quer dizer, há uma presença de fotos não só do Rio de Janeiro, como também, quer dizer, majoritariamente do Rio de Janeiro, mas uma parte também vinda de outros estados, bastante do Sul, né? A própria polícia mesmo fazia questão de todo aqueles não só os núcleos da AIB, mas também os núcleos do partido nazista que existiam, né? A sua era só italiano e alemão, né? Basicamente, nesse caso, basicamente alemão. Nós temos uma foto, por exemplo, que é de Lisboa, que é uma marcha lá dos salazaristas, também todos uniformizados, com o Castelo de São Jorge ao fundo e tal. Tem algumas coisas deles com os espanhóis, né? Eles andaram trocando muitas visitas com os franquistas, né? A caso de homenagens, né? A grupos de franquistas, de militares, de cadetes, né, de membros do partido
Bom, nessa época estava explodindo na Europa, pelo menos, o antissemitismo, né, pelas mãos de Hitler. Isso aqui funcionava no Brasil também? Havia essa ideologia na ação integralista brasileira? Ela estava presente na ação integralista brasileira, particularmente através do pensamento e da obra, né, do Gustavo Barroso, mas isso não era um consenso dentro do movimento integralista, quer dizer, isso não era, digamos, uma ideologia oficial do integralismo, embora, né, a vertente antissemita tivesse além do Plínio Salgado, que era uma coisa muito clara, né, muito explícita, uma quantidade razoável de obras, né, mas isso também estava presente em outras lideranças, mas não de forma tão acentuada, não ocupando, digamos, um papel quase que central como ocupava dentro da reflexão do Gustavo Barroso, né? O antissemitismo é uma característica muito forte desse período, né? É uma exacerbação, né, dessa forma de racismo e xenofobia que estava presente no Brasil, né? Não estava presente só na AIB, não é? Há vários estudos aí que mostram a política do governo Vargas nesse momento, né, ela através do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, há circulares, coisas que são já conhecidas, estudadas e publicadas, sobre uma política restritiva do governo Vargas em relação à entrada de judeus no Brasil. Então o antissemitismo, ele está presente na AIB, ele não é uma característica de todos assim dentro da AIB, há graus de importância que é atribuído a isso dentro da AIB, mas ele também não está só, na AIB, né? Mas é uma vertente ideológica importante dentro, é uma discussão dentro do movimento integralista, né? Não é uma discussão pacífica, né? É uma discussão que envolve paixões. Bom, com o Estado Novo foram abolidos, foram extintos todos os partidos, mas a gente pode dizer, até mesmo você acabou de dizer que Getúlio Vargas fez esse tipo de restrição à entrada dos judeus, havia outras influências no Estado Novo de um pensamento fascista, você não acha? Bem, a historiografia registra, né, já consagradamente várias dessas vertentes inauguradas pelo fascismo que foram lidas e transformadas aqui no Brasil, não só pela AIB, mas também pelo Estado Novo, né? Não podemos caracterizar o Estado Novo no Brasil como uma experiência claramente fascista, por exemplo, né? Nós não temos, por exemplo, nós não temos aqui uma proposta de organização de um partido único, como nós tínhamos. Não? Quem tinha essa proposta aqui era a AIB. O Getúlio Vargas não tinha essa proposta dele, era a extinção dos partidos políticos, né? Mas o culto ao chefe, né, o culto ao Getúlio, né, o culto ao Plínio Salgado, o culto ao Luiz Carlos Prestes, o culto ao Stalin, o culto a quase todo mundo, não é? É uma característica do período, né? No caso do Plínio Salgado, o culto foi tão grande que as pessoas ficaram chamadas de plinianos, não é? Não, os plinianos são a juventude integralista, são exatamente as crianças, né, de 4 a 15 ou 16 anos que elas estão, eles são os plinianos, né? A juventude integralista, porque todos esses partidos de esquerda, de direita, tinham as suas juventudes, né? Assim tinha a juventude comunista, a juventude hitlerista, a juventude balila na Itália, e aqui os chamados plinianos, né? Que eram as crianças, né? Os crianças e, não sei, pré-adolescentes, né? De 4 a 16 anos, né? Uma coisa que parece ter feito muito sucesso pela ABI e fez com que ela tivesse uma adesão maior era o assistencialismo. Realmente havia uma promoção de assistência para a população. Isso não é uma vertente inaugurada pelo populismo clássico. Talvez o populismo clássico tenha transformado isso numa política clara de Estado, né? Isso está presente na AIB, por exemplo, onde os seus núcleos de bairros, distritais, municipais e tal, realizavam um serviço de assistência social, como distribuição de cestas de alimentos e campanhas e que de alguma forma davam alguma assistência, né, ao desassistido, né, o que é uma característica da sociedade brasileira na medida em que o Estado não foi capaz ainda de prover essas necessidades mínimas, né, que o cidadão comum tem, né, quer dizer, na ausência do Estado alguém acaba ocupando isso, né. Hoje em dia é o bicho, às vezes o tráfico,
Outros segmentos. Né, políticos clientelistas, né, em tempos não tão passados assim, o chaguismo no Rio de Janeiro e tal. Quer dizer, isso não é uma característica da sociedade brasileira, exclusiva da sociedade brasileira atual. É uma prática que tem já uma certa permanência na sociedade. Remonta, pelo menos, ao que eu saiba, aos anos 30. Né? A AIB ela faz um claro serviço de assistência social, com ambulatórios médicos, como disse, com distribuição de cestas de alimentos e algum tipo de ajuda material, né, aos militantes, né? Isso também é uma forma de captar adeptos, né, de recrutar adeptos, não? E, por exemplo, a saudação Anauê. Por que pegaram uma saudação Tupi-Guarani para o integralismo? O integralismo, ele é parte de uma corrente mais ampla que nós podemos chamar de nacionalista, né, que está presente tanto na esquerda quanto na direita. Quer dizer, o nacionalismo é uma corrente política, econômica, estética, cultural, né, que está presente em vários movimentos políticos e movimentos sociais nessa época. A AIB também tinha uma vertente nacionalista muito grande. E, particularmente, o Plínio Salgado tinha uma interpretação muito, digamos, cultural. Não tinha uma ênfase muito grande no nacionalismo econômico, digamos assim. Mas havia uma defesa muito grande das tradições brasileiras, da necessidade de se valorizar a cultura brasileira e portanto, ele dava uma importância muito grande às nossas raízes culturais. E por esta, creio eu, por este viés, né, ele chega a uma defesa, né, do elemento indígena, por exemplo, como elemento formador, né, o elemento da nacionalidade brasileira, né? Quer dizer, o verdadeiro brasileiro, em síntese, seria o índio, né? Então eles produziram uma valorização, digamos, da cultura indígena, da herança indígena, do patrimônio cultural indígena, na cultura brasileira. E essa palavra Anauê, né, ela tem um significado em Tupi-Guarani, que é você é meu parente, né? Era uma saudação, né? Os integralistas se saudavam com o braço direito erguido, né, e a palavra Anauê. Numa das fotos há uma curiosidade que ela não é muito visível, porque é apenas uma plaquinha assim numa foto que está num núcleo, e consegue se ler com alguma dificuldade lá, porque está fora de foco. Está abolido o aperto de mão. Quer dizer, a AIB, ela aboliu o aperto de mão. Mas por que isso? Porque o aperto de mão é uma forma de saudação, digamos, tradicional, né? A AIB, ela exigia uma nova atitude, né? E dentre as características dessa nova atitude, é uma nova forma de se vestir, de se comportar e de se saudar, né? De eles saudarem-se entre si. Anauê. E Anauê. Apertar as mãos, né? Não, é o Anauê, né? Não, porque acho que até por uma digamos, herança cultural, as pessoas tendem a apertar as mãos. E como eles queriam introduzir uma nova forma de saudação, aboliram o aperto de mão. Fala dos signos dos símbolos desse partido. O sigma. O sigma seria o primeiro dele. É uma letra grega, né, que significa uma letra, o sigma em maiúsculo, né, é o símbolo, digamos, gráfico do integralismo, né? A palavra sigma, a letra sigma, né, ela representa o somatório, né? Uma das características importantes da AIB é essa busca da união de todos os brasileiros em torno de um chefe, de um novo projeto nacional, eles estavam longe de fazer o discurso da luta de classes, né? Da divisão da nação em classes sociais. Os integralistas acreditavam que as classes sociais podiam e deviam, né, conviver harmonicamente numa relação hierárquica e, bem... Bom, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando já não se podia mais falar em fascismo e nazismo, que ficou relacionado mal ou bem às atrocidades cometidas na Europa,
o fascismo no Brasil realmente se esvaiu? Tudo bem, tinha acabado, logo depois acabou o Estado Novo, mas ou esse tipo de influência ficou distribuído em outros partidos, em outras formas de pensamento? Ou realmente ficou marginalizado? Né, acho que após a Segunda Guerra Mundial, né, os movimentos, os partidos que de uma forma ou de outra estiveram associados, né, ou por solidariedade internacional, ou por uma presença maior ou menor no próprio combate, ficaram bastante prejudicados, né? A AIB, ela foi fechada no final de 37, em dezembro de 37, né, um mês depois do golpe do Estado Novo, e é permitido que ela funcione durante o Estado Novo sob a forma de associações cívico-culturais, religiosas, entidades civis e tal, que de alguma maneira guardam, né, elementos da ideologia do integralismo, mas a Segunda Guerra ainda não havia começado, ela só começa em setembro de 39, se não me falha a memória. Uhum. E os crimes, né, os chamados crimes do nazismo, vieram a ser conhecidos, digamos, de maneira mais ampla, né? Claro que já era conhecido por muitas pessoas, né, particularmente pelos judeus que conseguiram fugir, ou que conviveram com tudo aquilo, e outras pessoas que conviveram com aquela trágica realidade, mas como um dado assim amplamente conhecido, ele é jamais para o final da guerra. E a AIB, ela não vai ser refundada. Quando há a redemocratização, né, em 1945-46, o Plínio Salgado, que estava em Portugal, digamos, num certo exílio, né, dando aula na Universidade de Lisboa, de Coimbra, ele volta para o Brasil e, junto com alguns dos seus antigos seguidores, porque nem todos vão acompanhá-los, né, vão acompanhá-lo, vai fundar o Partido de Representação Popular, né? Um partido político que foi fechado, existiu de 46, final de 45, até o AI-2, né? O AI-2 que extinguiu os partidos políticos já durante o regime militar em 65, 66, né? Para encerrar, professor, por que é importante recuperar esse período da história? Você acha que ele é mal explorado, mal interpretado? Esse trabalho, ele tem uma modesta relevância, que é de recuperar uma parte, pôr a público, né, uma parte da documentação referente a um movimento político dessa natureza, né, existente no Brasil, de curta duração legal e que alcançou um grau de penetração considerável, né, na sociedade brasileira, nos núcleos urbanos mais importantes, né? Ele se tornou mesmo uma ameaça, digamos, ao poder do Getúlio Vargas, né? Ele é um partido político organizado, hierarquicamente organizado, bastante disciplinado e que vinha até então apresentando uma capacidade de expansão, né, muito forte. E com a derrota na guerra, disso que falávamos há pouco, quer dizer, isso foi, em parte, preciso ser esquecido, foi preciso ser reinterpretado. Não ficava bem, né? Exato, não ficava bem. O PRP gasta boa parte do seu tempo dizendo, nós não temos nada com isso, não éramos fascistas. Não éramos integralistas. Não éramos, integralistas eles integralistas nunca disseram. Sim, não eram fascistas. Algumas das fotos mostram as comemorações pelo PRP dos aniversários da AIB, o 23º, o 25º aniversário da AIB, em exposições, em missas, mas o que eles dizem que a AIB, ela, como tal, pertenceu a um outro período, que a sua proposta não era a melhor opção para aquele momento, mas dão uma ênfase muito grande a desvincular-se de toda essa herança, né, do fascismo europeu propriamente dito, do Mussolini, do Hitler e menos votados ali. Olha, professor, muito obrigado pela entrevista. Só para lembrar que esse trabalho, essas fotos também vão poder ser encontradas em CD-ROM, não é isso? Elas foram digitalizadas e poderão ser consultadas no Arquivo Público do Estado, Rua do Riachuelo 287, no centro do Rio.
sob a forma de imagens digitais, né? Tá certo. Bem. Muito obrigada. Nada.